Nós iniciamos o mês de maio de 2023, fazendo a reflexão dos temas que a Igreja nos pede para meditarmos. Mês de maio é dedicado a Nossa Senhora, mas é também o mês das mães, mês das noivas. No dia 1º de maio, nós também lembramos de São José Trabalhador, né? E vamos rezar as orações, né, dedicadas para este mês, então. Além de Nossa Senhora, vamos rezar também uma breve oração de São José. Lembramos também que a oração da Rede Mundial de Oração do Papa, Apostolado de Oração, para o mês de maio, é pela intenção dos movimentos e grupos eclesiais. Rezemos para que os movimentos e grupos eclesiais redescubram cada dia a sua missão evangelizadora, pondo os próprios carismas ao serviço das necessidades do mundo. Vamos rezar para o nosso Papa Francisco, para todos os padres, presbíteros, para todos os bispos, arcebispos, nossas dioceses, arquidioceses, territórios paroquiais, seminaristas, diáconos, todo o povo consagrado a Deus, que são as freiras, freis, irmãs, irmãos, monges e monjas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração que Santo Afonso Maria de Ligório fez para Nossa Senhora, ele tão devoto de Nossa Senhora. Oração chamada Mãe do Coração Bondoso. Venero, ó Santíssima Virgem Maria, o vosso puríssimo coração, delícia e repouso de Deus. Coração todo cheio de humildade, de pureza e de amor divino. Infeliz pecador, venho a vós com o coração todo manchado e chagado. Ó Mãe de piedade, não me desprezeis por me verdes assim, mas redobrai de compaixão e socorrei-me. Não busqueis em mim para ajudar-me nem virtude nem méritos. Estou perdido e só mereço o inferno. Peço-vos que só olheis para a confiança que tem em vós e para o propósito em que estou de emendar-me. Diante de vossos olhos coloco quanto Jesus fez e padeceu por mim. Abandonai-me se fordes capaz. Apresento-vos todos os sofrimentos de sua vida, o frio que padeceu no presépio, a sua fuga para o Egito, o sangue que derramou, a pobreza, os suores, a tristeza, a morte que suportou por meu amor, estando vós presente. E por amor de Jesus empenhai-vos em salvar-me. Ah, minha mãe, não quero nem posso recear ser repelido, agora que recorro a vós e vos peço que me ajudeis. Se isto temesse, faria injúria à vossa misericórdia, que anda buscando miseráveis para os socorrer. Senhora, não recuseis vossa piedade àquele a quem Jesus não recusou seu sangue, mas os merecimentos deste sangue não me serão aplicados, se não me recomendardes a Deus. De vós, pois, espero a minha salvação, e não vos peço riquezas, honras, nem outros bens da terra. Peço-vos a graça de Deus, o amor para com vosso Filho, o cumprimento de sua vontade e o paraíso para amá-lo eternamente. Será possível que não me ouçais? Não. Vós já me entendestes, assim espero. Já me procurastes a graça que pretendo. Já me tomastes sob vossa proteção. Minha mãe, não me deixeis. Continuai a rogar por mim até me verdes salvo no céu, para louvar e render-vos as devidas graças eternamente. Amém. Rezemos então uma oração a São José, dedicada ao dia 1º de maio, mas também que se estenda para todo o mês. A partir deste mês em diante, sempre farei uma oração dedicada a São José. Oração a São José. São José, tu foste a árvore abençoada por Deus, não para dar frutos, mas para dar sombra. Sombra protetora de Maria, tua esposa. Sombra de Jesus, que te chamou de pai e ao qual tu te entregastes totalmente. Tua vida feita de trabalho, de silêncio, me ensina a ser eficaz em todas as situações. Me ensina, acima de tudo, a esperar na obscuridade firme na fé. 7 dores e 7 alegrias resumem tua existência. Foram as alegrias de Cristo e de Maria, expressão de tua dedicação sem limites. Que teu exemplo me acompanhe em todos os momentos, florescer onde a vontade do Pai me colocou. Saber esperar, entregar-me sem reservas até que a tristeza e a alegria dos outros sejam minha própria tristeza e minha própria alegria. Amém.
Rezemos também uma antífona mariana para este mês de maio, o qual ainda estamos no período do tempo pascal, o Regina Coeli. E na sequência um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, aproveitando essa oração do Regina Coeli, consagrando todo o Brasil e povo brasileiro no Imaculado Coração de Nossa Senhora. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizeste brilhar no mundo alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fechamos aqui então a introdução e, na sequência, a liturgia da palavra. Nesse dia 23 de maio de 2023, a cor litúrgica é branca, estamos na 7ª semana da Páscoa, a última semana do período pascal. Já vamos finalizar tudo em Pentecostes e tudo no domingo da Santíssima Trindade e que já gera a semana do Corpus Christi, na quinta-feira de Corpus Christi. Então, terça-feira. Santo do dia, São João de Rossi. Tá certo? Ontem foi o dia de Santa Rita de Cássia. Mas essa semana, se não me engano, temos bastante dias de muita importância. Ó, eu falei que dia 29 ia ser Nossa Senhora Auxiliadora. Errei. Amanhã, dia 24, Nossa Senhora Auxiliadora, Auxílio dos Cristãos, a Nossa Senhora de Dom Bosco. Tá? Bom, Catecismo da Igreja Católica, como eu falei ontem, dei uma breve finalizada num trecho aqui. Vou dar prosseguimento para o mês que vem, mas aí eu vou escolher uma parte, tá? Porque o meu objetivo agora é terminar a leitura do sermão de São João Maria Vianney. Então, hoje, no lugar do catecismo, eu vou avançar com uma leitura um pouco maior do sermão do 5º domingo depois da Páscoa, né? 5º domingo do tempo pascal, que fala sobre a oração. Se você está me acompanhando, já tem alguns dias aí, alguns áudios aí que eu estava falando, tanto o trecho desse sermão quanto o catecismo, mas hoje eu vou dar uma focada maior no sermão, para eu poder continuar fazendo a leitura de outro livro. Tá? Um outro capítulo. Então, para quem não sabe, para quem não conhece minha dinâmica, eu nunca leio o livro completo. Quando eu leio o livro completo, ou porque ele está fora de edição, está esgotado, e mesmo assim é proibido por lei, mas fazer o quê, né? Brasil é Brasil, né? Para quem não sabe, tem direitos autorais. Quando o livro está à venda na livraria, eu evito de fazer ele inteiro, eu só faço um capítulo para fazer um jabá, ou seja, uma propaganda do livro. Tá? E é o que está acontecendo com esse do São João Maria Vianney. E aí eu vou fazendo capítulo por capítulo. Tem ano que, por exemplo, quer ver? O Tratado da Verdadeira Devoção, eu já fiz um capítulo em um tempo anterior. Tá? Mas você não vai achar porque é de 2018 a 2020. Um trecho de 2022, esses áudios estão todos fechados. Eu tive que bloquear tudo, tá? Numa pasta separada. Eu falei muita bobeira, foi no meio do coronavírus. Eu já falo coisas difíceis, né? Pesadas, sou bocadura mesmo. Então, imagina, naquela época eu falava mais. Hoje em dia eu tô me contendo fazendo a leitura dos livros, né? Então, para evitar de eu falar mais coisa, ontem, por exemplo, eu falei. Não aguentei e falei mesmo. Porque estava entalado e não adianta. Eu estava segurando raiva, tudo.
E minha dinâmica, assim, eu tenho que tomar novas decisões. Né? Abandono algumas coisas. Não é que abandono, tipo, foi um tempo. Vamos pensar assim, tudo na vida, tudo tem um tempo, nada é para sempre. Casamento não é para sempre. Quando eu falo isso, não é porque você vai se separar, não. É porque um dos cônjuges vai morrer. Os filhos não estão sempre com a gente. Os filhos vão fazer escolhas diferentes. Os pais da gente vão falecer, a gente vai ficar sozinho no mundo. Uma hora você tá com esse trabalho, já tá há 15 anos, mas depois você é mandado embora porque você descobre na última hora que você é uma peça substituível em toda a organização. O que é permanente e quem que é permanente? Nem a igreja, a tua paróquia é permanente. A estrutura física muitas vezes não é permanente. Aquele padre não vai ficar lá para sempre. Então o que acontece? Jesus é permanente. Então a gente muitas vezes paga, faz a oferta, faz o dízimo para manter Jesus lá. Não é para manter o padre lá. Porque não adianta se apegar. Chega uma hora, entre 5 a 10 anos, é trocado. Ele é diocesano. Faz parte da vida. Temos que nos adaptar, né? Não é? Então nada é para sempre, só Jesus é para sempre e Nossa Senhora também, louvado seja Deus, né? Então são essas situações. Desculpa, meu irmão, minha irmã, é que eu sou uma pessoa que toda vez eu tive que dançar na bailada da hora. Tive que resolver todas as coisas sozinha, tive que engolir muito sapo sozinha. Então chega uma hora que eu tenho que... Então tá, tô com raiva, vamos aceitar a raiva, chega a raiva, vamos liberar a raiva e eu vou tomar novas decisões. Então, coisas que eu fazia, deixo de fazer, vou fazer outras coisas. Vou direcionar para outras pessoas, outras instituições. É assim. Então comigo é assim. Mas cada um tem sua dinâmica. Se você tem uma dinâmica, faça essa dinâmica, mas respeite o seu limite também. Porque senão a saúde mental da gente vai para as cucuia em 2 palitos. Né? Ainda aí a gente é julgada porque é isso, porque aquilo, aquele outro. Não, paralisou, fia. A gente paralisa em algumas situações. Se permita paralisar, pensa um pouquinho, mas dê um jeito de tira do ponto morto e vai. Tá? Como diz, engata a reduzida, engata a primeira e vai. Devagar, mas vai. Por que tem muita gente nervosa, ansiosa, paralisada, deprimida? Excesso de raiva, muita frustração, né? Tem que trabalhar isso, meu irmão, minha irmã. Não permitir. Eu, falar a verdade, o pitaco do dia que... É egoísta, vou falar de mim mesmo. Eu tinha muitos pensamentos de morte. Muitos. E realmente aquilo que falam, né? Que às vezes você ouve na canção nova dos pregadores, a gente é curado durante a caminhada, não é isso? Então, a gente tem que fazer essa experiência. Desde a juventude eu tinha momentos depressivos, de pensamentos de morte, de querer morrer, né? Não vou ficar falando aqui as coisas, não que eu tentei, ainda bem que eu era medrosa, nunca tentei não, coisa contra mim, mas o pensamento vinha muito. E aí o que aconteceu? Muitas coisas, então desde que eu voltei para a igreja, tenho recebido muitas graças. A que foi mais importante foi em 2015, que era a época que eu ainda estava na falsa igreja, e em 2016 voltei para a Igreja Católica Apostólica Romana. Então eu recebi uma graça muito grande. E Deus foi me curando com o tempo, porque o negócio era muito permanente, né? Veja, são décadas de depressão, não vou nem falar depressão, uma tristeza muito grande, tristeza, frustrações. E aí com o tempo eu fui descobrindo, mesmo não querendo, mas eu fui descobrindo o que era, já sei mais ou menos o que é. Aí agora tem a questão minha da teimosia, mas os pensamentos de tristeza que estavam tão comuns na minha... Porque a gente se acostuma... Veja, eu vou falar um negócio. A gente se acostuma com a coisa ruim, viu? Por que as pessoas não mudam? Porque a gente se acostuma. A gente se acostuma a falar mal da pessoa, a gente se acostuma a praguejar, a gente acostuma a ser pessimista, que nem aquela hiena depressiva do desenho. Oh, vida! Oh, azar! A gente se acostuma. É o ponto... É a pedra de toque que, por mais desconfortável que seja, nos dá conforto. É o paradoxo, mas é verdade. Cada um tem que fazer essa experiência. E esses tempos eu estava meditando, porque, que nem eu falei, passei muita raiva no começo do ano. E a raiva também sempre esteve comigo. E aí eu fui vendo que com o tempo eu fui agregando coisas ruins. E era muita coisa. E era muito lixo. E aí, de uma hora para outra, não vai dar certo.
Porque, que nem eu falei, toda vez que eu faço a consagração à Nossa Senhora, a maior graça que eu já recebo é o Espírito Santo me indicar: ó, você é tal pessoa, você age assim. E tá errado, né? Então eu vi muitos defeitos meus que causam pecados capitais, graves. Difícil de admitir, mas eu tenho que admitir. Não, eu sou uma pessoa invejosa. Por exemplo, esse é um fato. Eu tô colocando aqui um fato real, é meu. Eu sou muito invejosa. Isso me dá raiva, dá frustração, dá ódio, né? Praguejamento e tal. Só que eu preciso controlar essa inveja. A inveja, infelizmente, não vai sair de mim. Mas eu preciso controlar. Até porque eu não quero que saia de mim por um motivo muito grande. Não porque a inveja é uma coisa boa. Não. É porque se eu começar a pedir para Deus tirar tudo, o que me resta da cruz, da minha cruz pessoal, para eu poder rumar para a santidade? Eu preciso de alguma coisa que me incomode para eu poder trabalhar minha paciência, que não é muito bem trabalhada, né? Você já percebeu. Então, uma das questões, primeira vez que eu tô fazendo, não, primeira vez não, já fazia a consagração, mas eu pedi com todo o coração, me mostra um aspecto meu que eu tenho que mudar. Primeira coisa, no primeiro ano que eu fiz, apareceu inveja. E com o tempo tem aparecido outras coisas. Mas o que eu queria dizer nesse pitaco, para te incentivar à busca de si mesmo, realmente, de você ter que engolir essa faceta sua de que você não é boazinha, não é bonzinho, não é esse santinho todo, que você não tá perto do Beato Carlos Acutis, longe disso, né? Você não vai ser que nem o venerável Guido Schaffer, que bom, né? Nossa, gente, eu rezei muito. Quer dizer, teve uma época que eu rezava bastante. Por que esse menino não pode já entrar nos santos, né? Nesse processo do Vaticano? E aí o Papa abriu como venerável, né? Colocou ele como venerável, já está no caminho de quem sabe virar beato. Agora só precisa dos milagres, né? Por favor, deem suas contribuições milagrosas. Porque esse Guido Schaffer ajudou muita gente em vida. Esse menino era santo em vida, né? Ele sim precisava ter esses holofotes em cima, sabe? Digamos que é o nosso Carlo Acutis, assim, sabe? Ele tá nesse mesmo nível. Mas eu queria dizer que, assim, passei anos com tristeza, pensamentos de morte, vontade de desistir de tudo, todos, né? E me fazendo de vítima, tá aí, outra coisa que eu tive que engolir. Vitimismo, né? Me fazendo de vítima, coisa feia. Tem que controlar isso, Maria Helena. Aí eu meditando esses dias no auge da minha raiva, porque eu lembrei de umas pessoas, de umas situações. Foi engraçado, né? Deus me curou no caminho. Eu não tô tendo tantos pensamentos. Tô tendo pensamentos. Tenho pensamentos tristes. Mas eu descobri que a tristeza me paralisa. Só que eu pensei, gente, mas não é à toa que eu era essa pessoa tão ruim na vida, né? E quando eu falo ruim na vida é de não poder avançar, de não poder fazer as coisas e tudo. Que era o quê? Eu tinha muita traia ruim. E Deus me curou nessa parte da tristeza que me dava depressão, paralisia, frustração, fracasso, tudo, né? Hoje eu não estou pensando no sucesso, mas eu não penso tanto no fracasso, porque eu tenho que respeitar meus limites. Eu estou numa idade, gente, é minha idade, vou fazer 48, com muito orgulho para falar, né? Não tanto pela aparência física, eu vou envelhecer, né? Já tô tendo mancha de sol, ruguinhas, né? Mas o que eu quero dizer, assim, com muito orgulho, porque foi um período que eu pensei, eu vou morrer. Se não é de doença, é de praga, né? É de tristeza, vou ter um ataque cardíaco. E Deus me preservou, Nossa Senhora me cuidou mesmo de mim, né? Então, era uma coisa que me perseguia há décadas. E aí, esses tempos, não, eu só tô com raiva, eu tô triste, mas essa tristeza eu já vou dar jeito. E realmente, eu às vezes fico paralisada na tristeza por 2 dias, depois eu tenho que dar um jeito de, não, chega disso, para com isso, né? Vamos. Vai ter outros motivos para ter tristeza, vamos dar abertura para isso também e vamos seguir em frente, né? Mas os pensamentos de morte pararam para mim. Olha como é que é o negócio, né? Então, você que está numa caminhada ruim, olha,
Eu não desejo tristeza que causa pensamentos de morte para ninguém, é muito ruim. Porque eu era assaltada a todo momento. Toda hora do dia, da noite, madrugada, acordava ruim e braba e tudo, né? Ainda acordo braba, né? Mas aí já tem que, né? Vamos parar um pouquinho, né? A vida não é só isso, né? Então, passa um óleo de peroba às vezes, né? E partiu. Quero dizer o seguinte: se conheça. É duro. É duro. De vez em quando se fazer de vítima, tá, se permita, mas depois se arrependa. É uma forma de se conhecer. Você quer tem gente que se permite ao vício do álcool, de outras coisas, né? Mas assim, existem algumas coisas que podem nos levar a um autoconhecimento. Não é fácil. Precisa de ajuda psicológica? É difícil, é caro, é caro. Mas assim, às vezes pode acontecer de você receber uma inspiração. Foi o que aconteceu comigo. Por acaso apareceu um anúncio de um aplicativo, cliquei no aplicativo. Não é desses de meditação, não, é outra coisa. Eu não vou falar aqui para não fazer muita propaganda, porque é o seguinte: o aplicativo envolve um pouco de meditação, mas é um profissional, tudo. E se um dia você vê que sentiu que acho que eu vou fazer um teste, faça um teste de 1 ano com esse aplicativo. No caso, eu estou dando um teste de 1 ano. Está sendo muito bom. Não é sempre que eu ouço lá as orientações, mas tem me ajudado muito. Porque às vezes a gente não tem condições de pagar um psicólogo, um psiquiatra, né? O certo seria. Mas se você identificou, você já sabe que tem um transtorno, um transtorno que tipo borderline, tem vários, bipolaridade, né? Maníaco depressivo. Procura um tratamento mais especializado, né? Mas, porque ninguém tem recurso para isso, né? Muita gente faz um paliativo, mas sempre busque a Jesus. Se você chegou no meu canal, eu nunca vou negar Jesus. Eu sempre vou estar falando dele, vou estar falando Nossa Senhora dos Santos, meus amigos, né? Devoção a São José, certo? Mas algumas situações exigem uma questão mais profissional. Ah, mas eu faço estudo dos temperamentos. Não tem problema. Se você se sente inclinado. Até recebi bastante propaganda, assim, a inteligência artificial me mandou muito dos temperamentos. Mas nesse momento eu não posso fazer dos temperamentos porque eu não estou sentindo muita liga, né? Na hora que eu sentir liga, eu faço, para saber o que é. Mas no meu caso é outro, né? Então, colocar tudo numa coisa só não vai dar muito certo, meu irmão. Mas eu respeito muito, por exemplo, o estudo dos temperamentos do pregador Anderson Reis, né? Se quem quiser faça, por favor, super indico lá ele e a editora dele. No meu caso, ainda não vou fazer, porque não é bem um momento que eu tô achando propício, senão vou misturar muitas situações, aí vai dar mais ansiedade para mim. Então, eu sei que eu sou ansiosa, eu tenho alguns problemas, eu tenho que respeitar meus limites, mas para eu saber disso, eu tive que saber quem eu sou, nem que seja em partes fragmentadas, certo? Mas tudo por graça de Deus. Então, não desista de você, meu irmão. Você tá numa situação difícil, tem alguma coisa te irritando, primeiro que a tua cruz. Segundo, você consegue. Terceiro, se conheça de verdade. Se permita conhecer, nem que seja um ou dois aspectos seus. Não a coisa fantasiosa que você criou de si mesmo. Que a gente cria uma situação fantasiosa e romantizada de nós mesmos. E nós não somos isso. Nós somos piores. Né? Vai lá, apresenta para Jesus. Jesus vai ajudar. Tá? Então eu queria dar é um pitaco, uma parte, um desopilar de fígado, mas também um testemunho de que como Deus também cura no caminho, né? Eu tô nessa caminhada, achei que ia ser triste pro resto da vida. Não tô dizendo que eu sou alegre, né? Mas pelo menos minha alegria não é falsa, como era antes, para esconder minha tristeza. Agora, eu tenho raiva? Não, no momento estou passando por processo de raiva. Então eu tenho que lidar com a raiva. A raiva me pertence, né? Mas ela não me domina. Entende? Eu tenho a raiva, mas ela não pode me dominar. Eu tenho tristeza, mas ela não pode me dominar. Tá? Bom, então já dado o pitaco, vamos para a leitura do livro de São João Maria Vianney, O Cura d'Ars. Então vamos para o parágrafo.
Outro santo a quem o demônio apareceu perguntou-lhe por que ele estava continuamente ocupado em tentar os cristãos. O demônio lhe respondeu que não podia suportar que um cristão que tantas vezes pecou possa obter seu perdão e que enquanto existisse um cristão na terra, ele o tentaria. Em seguida, o santo perguntou-lhe como os tentava. O demônio respondeu: a uns coloco o dedo na boca para fazê-los bocejar, a outros adormeço, a outros transporto o espírito de cidade em cidade. Ai, meus irmãos, isso é verdade. Experimentamos cada dia essas coisas, sempre que estamos na santa presença de Deus para rezar. Conta-se que o superior de um mosteiro, ao ver um de seus religiosos que antes de começar suas orações parecia se mexer e conversar com alguém, perguntou-lhe com que se ocupava antes de começar suas orações. Meu pai, disse-lhe, é que antes de começar minhas orações tenho o costume de chamar todos os meus pensamentos e desejos, dizendo-lhes: venham todos e adoremos Jesus Cristo, nosso Deus. Ai, meus irmãos, diz-nos Cassiano, São João Cassiano, 360 a 435, conhecido como um dos padres do deserto. Como era bom ver rezarem os primeiros fiéis. Eles manifestavam tão grande respeito na presença de Deus que pareciam estar mortos. Tamanho era o silêncio. Eram vistos na igreja tremendo. Não havia nem cadeira nem bancos. Eles se mantinham prostrados como criminosos à espera da sentença. Mas também, meus irmãos, como o céu se enchia rápido e como era bom viver sobre a terra. Ah, felicidade infinita para aqueles que viveram nesses tempos felizes. Em terceiro lugar, dissemos ser preciso que nossas orações sejam feitas com confiança e com a esperança firme de que o bom Deus pode e quer nos conceder o que lhe pedimos, se lhe pedirmos como se deve. Em todos os lugares em que Jesus Cristo promete que nos concederá tudo pela oração, ele coloca sempre essa condição. Se vocês pedirem com fé, quando alguém lhe pedia uma cura ou outra coisa, ele não deixava sempre de lhe pedir, que lhe seja feita conforme sua fé. Aliás, meus irmãos, quem poderia nos levar a duvidar, porquanto nossa confiança está apoiada na onipotência de Deus, que é infinita, em sua misericórdia sem limites e nos méritos infinitos de Jesus Cristo, em nome de quem rezamos. Quando pedimos em nome de Jesus Cristo, não somos nós que rezamos, mas o próprio Jesus que pede a seu Pai por nós. O Evangelho nos dá um bonito exemplo da fé que devemos ter ao rezar, na pessoa daquela mulher atingida por uma perda de sangue. Ela dizia para si mesma: se eu pudesse tocar apenas a barra de seu manto, estou certa de que ficaria curada. Podemos ver que ela acreditava firmemente que Jesus Cristo podia curá-la. Ela esperava com grande confiança uma cura que desejava ardentemente. De fato, quando o Salvador passa perto dela, ela se precipita aos pés dele, toca seu manto e é imediatamente curada. Vendo sua fé, Jesus a olhou com bondade, dizendo-lhe: vá, sua fé salvou você. Sim, meus irmãos, tudo é prometido a essa fé e a essa confiança. Em quarto lugar, dizemos que ao rezar devemos ter intenções puras em tudo o que pedirmos e pedir apenas o que possa contribuir à glória de Deus e à nossa salvação. Vocês podem, diz-nos Santo Agostinho, pedir coisas temporais, mas sempre com o pensamento de que se servirão delas para a glória de Deus e a salvação de sua alma, ou a do próximo. Caso contrário, seus pedidos são apenas pedidos que não são formados senão pelo orgulho e a ambição. E se nesse caso o bom Deus rejeita conceder-lhes o que vocês lhe pedem, é por não querer contribuir à condenação de vocês. Mas que fazemos em nossas orações? Diz-nos ainda Santo Agostinho. Ai, pedimos uma coisa e desejamos outra. Ao recitar o Pater Noster, dizemos: Pai nosso que estais no céu, isto é, meu Deus, afastai-nos deste mundo, dai-nos a graça de desprezar todas as coisas que não são senão para a vida presente. Dai-me a graça de que todos os meus pensamentos e todos os meus desejos sejam para o céu. Ai, ficaríamos bem contrariados se o bom Deus nos desse essa graça, ao menos grande parte de nós. Devemos rezar com frequência, meus irmãos, mas devemos redobrar nossas orações nas provações e tentações. Eis aqui um bonito exemplo. Lemos na história de que no tempo do imperador Licínio, determinou-se que todos os soldados fizessem sacrifício aos demônios. Ao todo, houve 40 que se negaram a fazê-lo, afirmando que os sacrifícios eram devidos somente a Deus e não aos demônios. Fizeram-se a eles todos os tipos de promessa. Vendo que nada podia vencê-los, eles foram condenados a inúmeros tormentos, como a serem atirados nus numa lagoa congelada por uma noite, nos rigores do inverno, a fim de que morressem pelo rigor do frio. Os santos mártires, vendo-se assim condenados, disseram entre si: meus amigos, que nos resta agora a não ser abandonarmos nas mãos de Deus Todo-Poderoso, de quem somente devemos esperar a força e a vitória? Recorramos à oração e rezemos sem cessar, a fim de atrair para nós as graças do céu. Peçamos a Deus que nós, 40, tenhamos a felicidade de perseverar. Mas, para tentá-los, colocaram um banho quente perto dali. Infelizmente, um deles, perdendo a coragem, deixou o combate e foi para o banho quente. Porém,
Assim que entrou, perdeu a vida. Aquele que os vigiava, vendo descer do rio 39 coroas e uma coroa que ficava acima das outras, exclamou: Ah, é a coroa daquele infeliz que deixou os outros. Ele então se pôs em seu lugar, recebeu a 40ª coroa e foi batizado em seu sangue. Pela manhã, como eles ainda respiravam, o governador ordenou que fossem lançados no fogo. Foram colocados numa carroça, com exceção dos mais jovens, que se esperava ainda poder ganhar com sua mãe, que foi testemunha de tudo, e exclamou: Ah, meu filho, coragem, um momento de sofrimento lhe valerá uma eternidade feliz. E tomando seu filho pela mão, ela mesma o levou até a carroça com os outros. Cheio de alegria, ela o conduziu com ar de triunfo à glória do martírio. Eles não cessaram de orar durante todo o tempo de seu martírio. Tão certos estavam de que a oração é o meio mais poderoso para invocar sobre nós o socorro do céu. Sabemos que Santo Agostinho, depois de sua conversão, retirou-se durante um tempo num pequeno deserto, a fim de pedir ao bom Deus a graça de perseverar em suas boas decisões. Quando o bispo, por parte da noite, era ocupada pela oração. São Vicente Ferrer, que converteu tantas almas, dizia que nada é tão poderoso para converter os pecadores como a oração, que é semelhante a uma flecha que atravessa o coração do pecador. Muito bem. Aqui eu vou dar uma paradinha e o restante para amanhã. Deixa eu só dar uma olhada, né? Olha, não vou dizer que no próximo áudio eu vou terminar. Vou colocar aqui como 2 áudios, tá? Mas já estamos chegando nos finalmente da leitura desse trecho da quinto domingo da Páscoa, né? Que é o sermão de São João Maria Vianney, tá bom? Vamos para a leitura desta terça-feira. A primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos 20, versículos 17 a 27. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós, durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto, todos vós entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se algum de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. O responsório de hoje, Salmo 67 ou 68, com o refrão: Reinos da terra, cantai ao Senhor. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança já cansada, renovastes. E ali vosso rebanho encontrou sua morada, com carinho preparastes essa terra para o pobre. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Reinos da terra, cantai ao Senhor. O evangelho de hoje, João 17, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique a ti. E, porque lhe deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me destes do meio do mundo. Eram teus e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles a palavra que tu me destes. E eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviastes. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo enquanto eu vou para
junto de ti. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho deste último domingo, a ascensão do Senhor. Mateus 28, versículos 16 a 20. Jesus já deixou a terra, já está no reino do Pai. E agora a gente tem que esperar a segunda vinda dele, né? Muito bem. Desejo a todos uma ótima terça-feira. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Paz e bem.